José Ernesto Rezendes é a personalidade que se segue, por sinal último deste grupo de personalidades, pelo seu dinamismo e inovação nas áreas das artes gráficas, da edição e publicação de livros de interesse da comunidade. E para apresentar o nosso homenageado, chamo o professor Dr. Avelino Menezes. Senhora Secretária Regional de Educação e Cultura, cumprimento também a direção da Associação de Séniores São Miguel, já deveria ter cumprimentado o seu comandante, que é o João professores, deputados, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Ernesto Rezendes nasce na freguesia de Santa Bárbara, da ilha de Santa Maria, em 1955. Volvida uma meia dúzia de anos, em 1961, e em cato de novas oportunidades, a família transita para São Miguel. E, de novo, por falta de realização bastante, ainda segue essa família o rumo da imigração. Um rumo, aliás, insistentemente perseguido por muitas e muitas famílias açorianas, atraídas pela febre dos dólares que exalava, neste caso, das frias estâncias do Canadá. Porém, neste longo curso, o jovem Ernesto segue um rumo próprio, beneficiado por qualidades pessoais, a saber, a iniciativa, a pertinácia e a clarividência, que dele farão aquilo que foi, um profissional exemplar, e aquilo que é, um empresário modulado. Com efeito, permaneceu em Ponta Delgada. Até aos 15 anos, já combina com maestria o trabalho diurno com o estudo noturno. A partir daí, descobre o fascínio das artes gráficas, primeiro em 1979, como anónimo compositor na tipografia insular, depois em 1978, como novo diretor de produção da Imprasor, na decorrência de uma proveitosa aprendizagem, sempre acrescida pela formação contínua, inclusivamente em parques gráficos do exterior. E assim, com tanto de visionário quanto de inovador, condições de germinação do empreendedorismo, passa de funcionário a patrão, servido por uma inigualável capacidade de condução de homens e de mulheres que, estimulados pelas palavras da confiança e da experiência, retribuem com dedicação e com perícia o respeito do líder. Esta inversão de papéis ocorre em 1982, quando, conjuntamente com 3 colegas de profissão, procede à criação da Nova Gráfica, que na mesma década evolui do artesanal para o offset, numa clara evidência de atualização. Ademais, em 1989, com a colaboração de um sócio, procede ainda à fundação da Açor Gráfica, de pronto convertida em maior empresa do ramo na região, especializada em trabalhos mais complexos e atores. E em 1996, após a aquisição de todo o capital social da Açor Gráfica, realiza a sua integração no Grupo Nova Gráfica, acrescentado também em 2007 com a compra da empresa editorial Publisou. Esta aglomeração de capacidades técnicas e produtivas, que comporta o acréscimo das instalações e a atualização dos equipamentos, faculta inclusivamente a expansão do agrupamento de empresas, intramuros com a abertura por alguns anos de uma dependência no Pico na Vila da Madalena, extramuros com a inserção cada vez maior no mercado livreiro nacional.
também consequência da modernização do processo de fabrico, que permite a certificação de toda a cadeia de produção pelo cumprimento de grandes exigências, por vezes únicas na região e pioneiras no país. Nestas circunstâncias, a nova gráfica alcança o limiar da perfeição na arte de fabricar livros e afins. Uma decorrência do constante incremento da inovação, fonte de progressos mil, igualmente do acompanhamento dos padrões de qualidade dos parques gráficos de maior referência, beneficiários esses já de uma longa tradição. Em novembro de 2012, uma mera reportagem da TVI 24 sobre a obtenção pela nova gráfica de uma inscrição no Guinness, livro de recordes, a propósito da edição do mais pequeno jornal do mundo, por sinal, uma reprodução em formato reduzido de um dos números do Terra Nostra, espelha bem a expressão, e agora à escala internacional, do desempenho de excelência das empresas associadas de Ernesto Resende. As sucessivas distinções do empresário Ernesto Resende e do Grupo Nova Gráfica, efetivamente numerosas ao ponto de ser quase impossível, ou pelo menos fastidioso, enumerá-las a todas, são testemunhas de prestações socioprofissionais de grande relevo. A Nova Gráfica acumula uma imensidade de prémios pela execução de trabalhos gráficos de grande especialidade, mormente livros. A demandar maior realce, recordemos que em 2007 alcança os títulos de melhor centro de impressão digital em Portugal e de empresa gráfica do ano. Em 2008 arrecada o galardão de pequena e média empresa líder e em 2012 associa o Prémio de Trabalho Gráfico do Ano à distinção com a Medalha de Mérito Municipal de Ponta Delgada. Ernesto Resende também amontou uma série de homenagens e insígnias pelo mérito do seu labor gráfico. A requerer maior projeção, relembremos que em 2002 integra um conjunto de 50 figuras nacionais de eleição. Em 2006 conquista o Grande Prémio Português de Personalidade Gráfica do Ano. Em 2008 e 2009 obtém as supremas homenagens nacionais, por exemplo, o Prémio Pixel 08, uma distinção que aliás se repete em 2011, e o reconhecimento de empresário do ano da Associação Portuguesa de Indústrias Gráficas 2009, e em 2010 e 2011 é certificada a preeminência de líder em práticas de responsabilidade social e de sustentabilidade ambiental. Na comunidade científica, mas também à vista do público, Ernesto Resende é essencialmente um exímio fazedor de livros, tecnicamente perfeitos, porque resultantes da sua vastíssima competência gráfica, científica e literariamente diversos, porque dependentes do saber e da inspiração dos autores que clamam por avaliação. Por isso, nos Açores, Ernesto Resende é justamente apontado como o senhor dos livros. E, a propósito, falemos um pouco da utilidade histórica e social dos livros. No longínquo século XVII, quando a generalidade das gentes não acedia ao exercício da leitura por manifesta falta de instrução, já o padre António Vieira destacava a importância do livro, definido como um mudo que fala, um surdo que responde e um morto que vive. No fiscal século XX, o literato chileno Pablo Neruda, que morre em 1973 por ocasião do derrubo da democracia popular de Allende e da implantação da ditadura classista de Pinochet, ainda pensa da mesma maneira. Assim proclama: livre, quando te fecho, abro a vida. Nestas circunstâncias, contra a tradição popular, o melhor amigo do homem não é o cão, mas sim o livro, uma espécie de janela aberta para o
e, por acréscimo, o manuseamento do livro, isto é, a leitura, constitui o único vício que verdadeiramente não faz mal. Por isso, durante uma longa década, entre os anos 2003 e 2012, as Nações Unidas procederam à invocação do livro sob o lema: uma literacia para todos, uma voz para todos, uma aprendizagem para todos. Após a criação da escrita no quarto milénio antes de Cristo e, sobretudo, depois da descoberta do papel e da invenção da imprensa, o livro figura por alicerce principal de todos os progressos da civilização, enquanto meio privilegiado de ilustração e de elevação de cada homem e de todas as comunidades. De concreto, no longo curso do tempo, em negação da injustiça e da pobreza, em favor da justiça e da abundância, a leitura foi muitas vezes o meio de libertação do indivíduo, de muitos indivíduos, o mesmo a dizer, um instrumento de redução da desigualdade, de promoção da igualdade, através do qual os desabusados obtiveram maior dignidade contra o jugo arbitrário dos poderosos. E ainda hoje, por toda a parte, pela alfabetização dos ignorantes e pela erudição dos sabores, o conhecimento dos livros propicia uma cidadania mais ativa e mais responsável em benefício de crianças e jovens, verdadeiros construtores do futuro edificado sobre competências novas e consistentes. Aliás, pela utilidade, oxalá também pelo prazer, a leitura proporciona a melhoria das aprendizagens, assumindo o caráter de suporte da educação e acresce o conhecimento global, desempenhando a função de esteio da cultura. Na assunção de tamanhos encargos, a devida exploração do livro e da leitura beneficia da ajuda dos mediadores. No acompanhamento dos mais novos e dos mais iletrados, por exemplo, os professores e os bibliotecários, sem exclusão da família. Na última década, a Nova Gráfica Publisor acolhe, como se disse, a função de editora e já hoje responsável pela publicação de uma imensidade de livros, uma condição assumida com o surgimento da marca Letras Lavadas Edições em 2012, reforçada com a abertura da livraria Letras Lavadas em 2019. Mais do que uma iniciativa empresarial ditada pela obtenção de proveitos materiais, o projeto possui uma inequívoca utilidade pública. Com efeito, Ernesto Resendes e as suas empresas constituem agora um albergue seguro para os homens e as mulheres das letras, das ciências e das artes que buscam os meios necessários à difusão dos resultados da pesquisa científica, da criação literária e da invenção artística. E o acervo bibliográfico da Nova Gráfica Publisor, hoje depositado no Centro Natália Correia, na Fajã de Baixo, a clamar por conversão em assembleia de utilizadores propensa à difusão do conhecimento, presta o maior auxílio ao entendimento da nossa circunstância mais imediata, a saber, o arquipélago dos Açores e a sua identidade, vulgo açorianidade. E o que é isso? É o resultado de uma vivência de mais de meio milénio em ambiente diverso do continental, na decorrência de uma evolução peculiar da história, porque demasiado condicionada pelo caráter da geografia. Uma longa rotina que talha a nossa matriz de povo, justificação bastante da fruição da vantajosa autonomia política, entretanto fútil, se desacompanhada de progresso económico, promoção social e consistência cultural. Ao rol das suas distinções, Ernesto Resendes acrescenta hoje o reconhecimento da Associação de Séniores de São Miguel, constituída por um grupo de cidadãos cada vez mais numeroso, cada vez mais útil. É certo que à margem do circuito da produção, mas ainda com capacidade de contribuição para o progresso da comunidade. E Ernesto Resendes, tal como eu, que
Já tenho 65 anos, quase 66, é também um sénior e detentor de um honroso passado. De facto, ao contrário de muitos outros, que são empresários como o nosso dinheiro, que assumem as iniciativas e os proveitos e repartem por todos nós a responsabilidade dos fracassos e o montante dos prejuízos, Ernesto Presentes é efetivamente aquele empresário modular, independente do alento e da grelheta da subvenção pública que obriga a subserviência contra a liberdade. Para tanto, valeu-se sempre da criatividade e da resiliência, constituintes do empreendedorismo e dos verdadeiros empreendedores. Muito obrigado. Para receber o diploma que será entregue ao diretor do museu, Dr. João Paulo Constância. Entregue-se os diplomas aos nossos homenageados, encerramos esta sessão solene com a Ave Maria de Caccini, na voz do Senhor Luís dos Anjos, acompanhado ao piano de Ana Paula Andrade. Mas antes, chamo a vossa atenção para as palavras da Senhora Secretária da Educação, Sofia Ribeiro.